Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa estar aqui mais uma terça-feira participando desse quadro Check-up no rádio, trazendo temas relevantes, temas que são do dia a dia das pessoas que estão querendo envelhecer com saúde e das pessoas que já são idosos, os cuidadores e assim por diante. E você pode mandar para cá a sua pergunta, 99205 3030. Vou repetir, 99205 3030. Mande para cá a sua pergunta que o Dr. Belizo responde. E é muito importante mandar para a gente tocar verdade. Tocar o barco aqui. Tocar o barco. É verdade. Doutor, por falar em saber se é verdade ou não, a primeira pergunta aqui dos nossos ouvintes diz o seguinte: é verdade que, doutor Belizo, é verdade que os idosos podem abrir um quadro de infecção sem febre? Isso é verdade ou não? Pois bem, é verdade sim. Na verdade, a maioria das vezes os idosos abrem quadros infecciosos com outros sintomas, né? Antes disso, lembrar que os idosos é uma parcela da população que tem uma forma de responder a qualquer agressão diferente. O organismo envelhecido, ele responde de uma maneira um pouco diferente, e responde a uma agressão de uma infecção, seja por um vírus, seja por uma bactéria, seja por qualquer micro-organismo, de uma maneira a se defender menos eficaz. Então, o sistema de defesa, o sistema imunológico, ele é menos eficaz quando a gente envelhece, principalmente naqueles idosos considerados frágeis, vulneráveis, aqueles multimórbidos, muitas doenças, muitos medicamentos, que não tem tanta autonomia, tanta independência. Então, a forma com que ele se defende é uma forma menos eficaz. Consequentemente, eles são mais vulneráveis a que essa infecção ela se agrave muito rápido, ela traga consequências mais devastadoras. Uma infecção bacteriana ela pode evoluir para uma infecção generalizada, internar o idoso e ele ir a óbito rapidamente. Pode fazer com que ele precise de internações prolongadas, possa fazer com que ele precise, com que ele descompense outras doenças, fazer com que ele, se tem um rim que vive ali próximo à função limite, já perdeu muita função renal, ele entre no hemodiálise, que ele descompense um diabetes, descompense uma insuficiência cardíaca. Então ele tem esse risco, porque a imunidade dele é mais ineficaz. Ele tem uma facilidade maior de ter a infecção. Quando ele tem uma facilidade maior de se complicar, e a forma com que ele responde, na maioria das vezes, não é a mesma de um adulto jovem. E aí eu volto para a febre. Um adulto jovem, uma criança, o primeiro sinal que ela tem quando tem uma infecção, geralmente é a febre. E no idoso não é bem assim. Eu sempre digo que a febre do idoso é o delírio, é a confusão mental. Ele primeiro entra em confusão mental, depois é que vem a febre, porque esse sistema imunológico ele está envelhecido e o sistema de resposta à agressão, que geralmente faz com que produzam substâncias que elevem a temperatura, substâncias pirógenos endógenos, é o que a gente chama. Esse sistema não é tão eficaz, não é tão rápido. Então, ele abre quadros sim de infecções, geralmente sem febre. Mas assim, como é que vai se identificar uma infecção se o paciente não tem febre? Eu falei que confusão mental é a febre do idoso. Aquele idoso que começou de uma hora para outra tá confuso, alguns até dizem, papai de uma hora para outra enlouqueceu, outros dizem, ele não tá falando nada com nada, ele começou de ontem para cá a perguntar coisas que antes ele não perguntava, tá bem estranho assim a mente dele. Então, confusão mental, perda rápida da funcionalidade, o que é isso? De uma hora para outra ele enfraqueceu, ele não consegue ficar em pé, ele para andar ele dá muito trabalho, e as famílias sempre dizem, doutor, ele parou de andar, como se não fosse mais voltar a andar. Então ele perde rapidamente funcionalidade. Eu sempre digo, olha, quer saber se quando o paciente tem uma infecção, é quando ele perde uma função. Ele não está mais conseguindo conectar as palavras, ele não está mais conseguindo andar, ele não está conseguindo mais se alimentar, ele perde apetite e a capacidade de se alimentar também é diminuída, ele não está conseguindo mais ir no banheiro, perde uma função, você vai atrás de infecção. Isso pode ser, e mascara muito, uma infecção que não tem
febre, né, Geraldo? Você pensa em mil e uma coisa, tá? Delirante, você pensa logo que tá com Alzheimer, tá louco, que tá com AVC, não consegue mais andar de uma hora para outra, você pensa que ele perdeu a função, teve alguma coisa mais grave e assim por diante. Só uma diferença aí, não sei se tem uma correlação, mas nas pessoas mais jovens, por exemplo, a infecção aparece com a febre e no idoso não aparece? Geralmente, no adulto jovem, na criança, o primeiro sintoma é a febre. É a febre. No idoso demora mais, é mais raro. É mais comum aparecer com outros sintomas. Aparece febre também, idoso tem febre, lógico. Claro. Mas os sinais são mais precoces e é importante identificar isso, como eu falei. Eles têm um sistema imunológico mais ineficaz, ele é mais frágil, assim, ele não responde de forma tão eficaz, ele não mata ali a bactéria ou o vírus de forma tão eficaz. Então, a tendência é que ele possa avançar mais rápido, ele demorar internado ou morrer mais rápido. E dificulta ele não ter febre, porque você não identifica logo. Se for não, ele tá esmurecido, ele de ontem para hoje não está comendo, não tá se alimentando bem, vai perceber 2 dias depois. Agora há uma justificativa para a febre não aparecer no idoso, em alguns casos? Sim. Qual seria a justificativa? A imunossenescência é a forma com que o sistema imunológico ele envelhece. Então, o sistema imunológico é do mesmo jeito que o cabelo cai, o cabelo fica branco, aparecem as rugas, a gente envelhece, o sistema imunológico também envelhece. Acompanha, então, né? A forma com que a gente se defende, o nosso exército para se defender das infecções, ele é mais vulnerável, ele é mais ineficaz, ele combate, mas não combate com tanta eficiência. E uma das formas de a gente combater um micro-organismo é gerando uma resposta a ele, uma resposta criando anticorpos, criando soldados, criando defesas ali. E essa forma com que a gente reage é menos eficaz e aparece a febre nesse combate. O combate da agressão, da defesa do sistema imunológico com um agente agressor, muitas vezes gera a febre, gera a produção de, como eu falei, o nome técnico é de citocinas endógenas e isso eleva a temperatura. Então a febre é um sinal de que o sistema imunológico está reagindo e a reação no idoso, esse combate não é tão eficaz e por isso que ele demora a ter a febre, às vezes ele tem a febre mais ou às vezes ele nem febre tem. Então é por isso que acontece, pelo envelhecimento do sistema imunológico. Talvez por essa razão aí que o envelhecimento com saúde seja importante, né? E fundamental. Exato, você manter sua imunidade em dia, e aí imunidade em dia não é, como eu sempre digo aqui, não é tomar um polivitamínico, não. Imunidade em dia é você, primeiro, tá bem dormido. Melhor forma de você ter um sistema imune eficaz é você ter bom sono. Outra forma excelente de você ter um sistema imunológico eficaz é uma boa alimentação. Frutas, verduras, evitar carboidrato industrializado, produtos processados, se alimentar bem com proteínas, você tá bem alimentado, bem dormido, bem tranquilo. O estresse diminui a imunidade. Outra coisa que diminui a imunidade é o não controle das doenças crônicas e você também tem a atitude de se vacinar. Vacinas, elas diminui o risco de você ter uma gripe, e essa gripe evoluir para uma pneumonia e a pneumonia matar. A própria vacina para pneumonia, ela também deve estar no calendário vacinal do idoso. Vacinas contra os hóstia, o cobreiro também devem ser atualizadas. É uma vacina disponível para se fazer. Então você está vacinado, e aí outras, hepatite, checar a vacina do tétano se está em dia. Hoje em dia já tem a vacina do vírus sincicial respiratório, que é aquele vírus que os netos trazem para os pais e assim por diante. Então, sono, alimentação, controle do estresse, controle das doenças crônicas, está em dia com seu diabetes, sua hipertensão, e está vacinado, são as formas com que a gente se defende antes de acontecer o combate. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030, vamos ouvir. Pergunta aí, doutor Belísio. Doutor Belísio, por que minha diabetes clicada de 3 últimos meses, ela não baixa de jeito nenhum? E olha que a dieta minha está sendo um pouco pesada.
Eu não estou mais comendo só mais verduras, frutas frutas e a carne. Eu não estou comendo mais essa ruma de coisa e eu não consigo deixar ela baixar. Ela está em 7 agora. E eu fazer o que, doutor Belísio? Me dê uma orientação aí. Doutor Belísio, responde agora. Olha, a diabetes, ela não é só tratada com alimentação, não. Tem gente que não come absolutamente nada, é magrinho, mas tem uma genética. Lembrar que a diabetes tipo 2, que é a mais comum no idoso, ela é uma falência do pâncreas, é uma doença autoimune, onde anticorpos, o organismo, anticorpos não, onde o próprio organismo ele destrói o órgão que produz, a gente produz insulina, né? Então, e a insulina ela baixa o açúcar no sangue. Então, à medida que a gente vai envelhecendo e tem a genética, uma doença bem genética, lógico, se você pode adquirir o diabetes se você for obeso, não tiver bons cuidados, mas na prática, a verdade é que é uma doença genética que você vai destruindo o próprio pâncreas, que é o órgão que regula, em geral, o controle da glicose. Então, não adianta só, muitas vezes, fazer a dieta. Às vezes é necessário ajuste de medicamento. Você precisa de medicamento ou aumentar a dose. Se é um paciente que toma insulina, ajustar a dose da insulina. Se é um paciente que toma antidiabético oral, ele ajustar o antidiabético oral. Às vezes esse paciente, aquele antidiabético em determinada faixa etária, por exemplo, tem uma classe de antidiabéticos que ele não funciona tão bem em idosos, já tem outra que é melhor, tem outros que proporcionam um risco de hipoglicemia maior, outros não proporcionam. Então, assim, a dieta, ela é uma dieta, eu não diria dieta, mas a alimentação especializada, especial para o paciente que tem diabetes, ela é uma parte do tratamento. Outra parte é atividade física, outra parte é medicamento, quem precisa de medicamento. Por quê? Porque o seu pâncreas, ele está limitado, as suas células beta do pâncreas estão limitadas a responder, a diminuir, a agir, a insulina a agir, diminuindo a glicose. Não é só a dieta. Essas dietas, assim, os pacientes às vezes fazem uma dieta por conta própria, às vezes até prejudica mais do que ajuda. Tem dieta que eles tendem a fazer que não facilitam o tratamento. Então, é uma reavaliação, ver qual é o medicamento que está tomando, aumentar, se for o caso, a dose, se não estiver fazendo exercício, fazer exercício, procurar perder peso, quando é um idoso mais robusto, mais jovem, perder peso, se não é um idoso mais vulnerável, mais frágil. Essa recomendação ela já é um pouco menos interessante, né? Embora hoje a gente tenha avançado bastante nessa questão de como manejar a perda de peso em pacientes idosos, depois dessa revolução do tratamento da obesidade, mas não é só a dieta, é atividade física, é medicamento em dose certa, no horário certo, o medicamento correto. Isso sim, lembrando que o diabetes não é só... E lembrando que a diabetes, ela é uma doença autoimune. O organismo vai destruindo o órgão que regula o açúcar no sangue, que é o pâncreas. Tem mais perguntas? Vamos ouvir. Bom dia. Espera aí só um minutinho. Bom dia. Agora vai. Doutor Belísio, eu queria saber por que a minha vitamina D é sempre 20. Eu já tomei há 6 meses daquele Oscar D. E todo dia eu vou, pego o sol, vou pra piscina, passo 1 hora de 8 às 9, 9 e pouco. E minha vitamina D é 20. Doutor Belísio, responde agora. Idoso, ele pode torrar no sol. Ele não pode esturricar, como a gente diz aqui, ele não vai produzir vitamina D. Por quê? Porque a pele do idoso, ela não deixa essa transformação, dessa ativação que o sol faz para a produção da vitamina D. A gente tem, a literatura, ela é bem, já tem muita robustez nesse aspecto de pacientes que moram, por exemplo, na Finlândia, comparados com pessoas que moram, idosos que moram na linha do Equador, ou seja, estão expostos ao sol,
e lá não tem sol, esses pacientes eles têm a mesma, idosos, têm a mesmos níveis de vitamina D, ou seja, a exposição solar em idosos é ineficaz, em adulto jovem não, em pessoas mais novas não, teoricamente você tomando banho de sol você melhora. E assim, não é que seja ineficaz de tudo, mas não é que seja não produza de tudo, teria que ter uma exposição de sol muito grande para poder ter níveis, alguns níveis aumentados, elevar um pouco a vitamina D. O que melhora a vitamina D em idoso é reposição oral. Suplemento. Reposição oral, se você ingerir a vitamina D. Mas é todo mundo que tem? Não é todo mundo que tem não. Recomenda-se a partir dos 60 anos, principalmente pacientes diabéticos, alguns perfis, da gente suplementar mesmo sem dosar. Doses baixas, mas a gente suplementar. Mas o banho de sol, que geralmente eu estou aqui recomendando, eu recomendo a meus pacientes, na maioria das vezes não é nem para produção de vitamina D, é para arejar, é para o paciente andar, para dar uma volta, para de manhã ele levantar da cama. Eu peço sempre para tomar um banho de sol de manhã, porque ninguém assim, é mais para isso, mas para ele melhorar a vitamina D, ninguém manda idoso tomar sol para melhorar a vitamina D, a gente manda adulto jovem. Esse sim, ele responde à vitamina D. E tem gente que não consegue ter níveis adequados. Mas lembremos, os valores que as sociedades preconizam de vitamina D, Sociedade Brasileira de Geriatria, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Reumato, de Ortopedia, são valores que não são esses que estão aí na internet, que geralmente as pessoas almejam. Por exemplo, adulto jovem, o valor da vitamina D é 20. Você tem que ter 20. Abaixo de 20 é que você tem uma insuficiência. Tem muita gente não. Eu pego muitas pessoas querendo ali valores de 50, 60, valores que não tem necessidade, não tem essa recomendação. As diretrizes nacionais e internacionais sobre o valor de vitamina D normal abaixo de 60 anos, 20. Em idoso, 30. Então, dosa-se demais, acha que vitamina D vai tratar muita coisa. É um hormônio, é muito importante você ter níveis adequados de vitamina D, mas os valores eles são bem distorcidos nessa máquina de fake news que existe aí em busca de atenção das pessoas que são mais vulneráveis a cair nessa de que os níveis de vitamina D eles são precisam ser muito elevados, até mesmo o paciente que tem osteoporose, porque assim, a principal função da vitamina D é melhorar a absorção do cálcio no intestino e você ter esse cálcio disponível para o osso. Num tratamento, por exemplo, de osteoporose, você precisa ter bons níveis de cálcio. Então é a principal função. Tem outras funções, logicamente, mas a principal é essa. Nem em pacientes com osteoporose a gente precisa de níveis tão absurdos de vitamina. Tem gente que chega achando que tá bom a vitamina D de 80, 90, esquece que existe intoxicação. Esses dias eu vi, não sei se foi na televisão, um médico comentando sobre exatamente pacientes que foram para hemodiálise por intoxicação de vitamina D, pacientes que têm uma calcificação cardíaca por causa de vitamina D elevada. Então, cuidado com os valores, 20 para pessoas adultos jovens, 30 para pessoas que têm acima de 60 anos. E isso é um valor em geral, mas, por exemplo, paciente que tem osteoporose, você tende a ir mais para 40, ali você tende a deixar um pouquinho a mais, entendeu? Então, essa história de estar todo mundo com medo da vitamina D e da B agora, a moda agora é a B, tem que ter muito cuidado. Então, se não consegue subir, se não consegue subir, mas 20 é um valor que, se não for idoso, tá normal. Mas se for idoso, tem que chegar em 30, tem que suplementar, tem que saber quantas unidades, não são doses exageradas, tem dose aí de 600 mil unidades. A dose preconizada é uma dose de 1.000 a 2.000 unidades, geralmente, assim, em geral, dia, né? Então, 800, tem gente que vai de 800 a 1.000, são doses baixas, não precisa estar com reposições, a não ser que o paciente tenha uma insuficiência grave. Tem pacientes frágeis que a gente pega com vitamina D abaixo de 10,
Tem frágeis que a gente pega com vitamina D muito baixa, a gente faz doses de ataque e depois doses de manutenção. Doutor Belize, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, se Deus quiser. São 8 horas agora na capital do Seridó. A gente vai ao intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais notícias aqui no programa.